Imagine você sobreviver à queda de um avião em meio à floresta amazônica. E quando você abrir seus olhos, você perceber que não existe estrada, não existe nenhuma casa, não existe sinal de telefone e nenhum adulto que possa te ajudar. Que a mata é tão fechada que em alguns pontos a luz não consegue nem chegar ao chão. Agora imagine você enfrentar tudo isso tendo apenas 13 anos e precisando proteger 3 irmãos menores e entre eles um bebê de apenas 11 meses. Parece mentira, né, pessoal? Mas isso tudo aconteceu de verdade. Durante 40 dias, 4 crianças indígenas caminharam sozinhas pela Amazônia colombiana, enquanto centenas de pessoas tentavam encontrá-las. E quando quase todo o país temia pelo pior, aconteceu algo inexplicável. Mas antes de continuar, deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, se vocês quiserem, é claro, porque essa é uma história muito intrigante, gente, é uma história de milagres. Então bora conhecer essa história? Como eu falei anteriormente, essa é uma daquelas histórias que nos fazem pensar sobre coragem, união, sobre conhecimentos que passam de uma geração para outra. E eu já aviso vocês que por mais que muita gente tenha chamado esse resgate de milagre, nada do que aconteceu pode ser explicado apenas pela sorte. Por trás da sobrevivência dessas crianças existiram inteligência, resistência, amor entre irmãos e uma sabedoria ancestral que se mostrou muito mais poderosa do que muita gente poderia imaginar. Tudo começou na manhã do dia 1º de maio de 2023. Uma pequena aeronave Cessna 206 decolou de Araraquara, uma comunidade isolada no sul da Colômbia, com destino a São José del Guaviare. Naquela região onde as distâncias são enormes e muitas localidades ficam cercadas pela floresta, viajar de avião não é um luxo. Muitas vezes é a única maneira rápida de chegar a outra cidade. A bordo estavam 7 pessoas. O piloto Hernando Múrcia Morales, o líder indígena Hernan Mendonça Hernandes, Madalena Mucutuy Valência e os 4 filhos dela. A mais velha era Leslie Jacobombaire Mucutuy, de apenas 13 anos. Depois vinha Solene, de 9 anos, Tien Noriel, de 4 anos, e Christine Neriman, que tinha apenas 11 meses. As crianças pertenciam ao povo indígena Uitoto e cresceram em contato com a floresta. Para elas, a mata não era um lugar completamente desconhecido. Desde cedo, eles aprenderam a reconhecer frutos, reconhecer plantas, caminhos e sinais da natureza. Mas conhecer a floresta é muito diferente de ficar preso dentro dela, sem adultos, depois de um acidente e sem saber se alguém estava a caminho à procura delas. Pouco tempo depois da decolagem, o piloto percebeu que havia algo errado. O motor começou a perder potência e então ele fez um chamado de emergência e tentou encontrar um lugar onde eles pudessem fazer um pouso forçado. O rio Apapores estava na região e poderia representar uma possibilidade, mas a aeronave não conseguiu chegar até ele. Segundo a investigação realizada mais tarde pela Aeronáutica Civil da Colômbia, o avião sofreu repetidas perdas de potência e acabou atingindo as árvores antes mesmo de cair quase verticalmente no meio da mata. O relatório final do acidente também registrou o depoimento de Leslie sobre aqueles momentos que eles passaram. Ela contou que o piloto orientou os passageiros a se prepararem para o impacto. Tudo aconteceu muito rápido.
O barulho do motor, a queda de altitude, o choque contra as árvores e, por fim, aquele silêncio. Um silêncio pesado no meio de um lugar onde ninguém sabia onde eles estavam. Os 3 adultos morreram no acidente. As 4 crianças que estavam na parte traseira da aeronave sobreviveram, mas não se sabe com exatidão tudo o que aconteceu nas primeiras horas depois da queda, e talvez alguns detalhes nunca sejam conhecidos. O que se sabe é que Leslie, com apenas 13 anos, percebeu que precisava tirar os irmãos dali e mantê-los vivos. Do nada, aquela menina já não era mais apenas uma criança, uma irmã mais velha. Ela era a única pessoa capaz de proteger uma criança de 9 anos, um menino de 4 e um bebê que ainda nem tinha completado seu primeiro aniversário. É muito difícil imaginar o peso dessa responsabilidade. Leslie também tinha acabado de sobreviver a um acidente e perdido a própria mãe. Ela também estava com medo, ferida e confusa. Mesmo assim, ela não podia simplesmente parar. Os irmãos menores dependiam dela para encontrar água, alimento, abrigo e uma direção. E o que mais me deixa impressionada é que Leslie não teve tempo para viver o próprio desespero. Ela precisou agir rápido, precisou transformar tudo aquilo que havia aprendido com a mãe, com a avó e com a sua comunidade em decisões que poderiam significar a vida ou a morte dos 4. Entre os destroços, as crianças encontraram farina, uma farinha de mandioca muito consumida na região amazônica. E durante os primeiros dias, esse alimento ajudou a mantê-las vivas. Quando a farinha acabou, elas passaram a procurar frutos e sementes na mata. E existe um ponto importante nisso tudo. A floresta estava em época de colheita de alguns frutos e isso aumentou a possibilidade de encontrar alguma coisa segura para eles comerem. Mas era preciso saber escolher muito bem, porque a Amazônia oferece alimento e água, mas também possui muitas plantas tóxicas, frutos perigosos, mas era preciso saber escolher muito bem as coisas que comerem, porque a Amazônia oferece alimento, oferece água, mas também possui muitas plantas tóxicas, frutos perigosos e inúmeros riscos escondidos entre as folhas. Leslie sabia reconhecer parte do que podia ser consumido, sabia observar a vegetação, sabia procurar caminhos possíveis e encontrar água. Esse conhecimento não surgiu por acaso e muito menos naquele momento. Tudo era ensinado desde criança na cultura deles. Aquilo que talvez alguém de fora enxergasse apenas como uma mata confusa e ameaçadora, também guardava sinais que Leslie havia aprendido a entender. Ainda assim, ninguém deve imaginar que a sobrevivência deles tenha sido algo fácil. Saber alguma coisa sobre a floresta não elimina a fome, o frio, o cansaço, as picadas de inseto e o medo de caminhar sem saber quando tudo aquilo vai terminar. Enquanto as crianças tentavam sobreviver, as autoridades procuravam um avião. A área era enorme, isolada e coberta por uma vegetação extremamente densa. Do alto das árvores formavam uma espécie de teto verde, tudo muito fechado e quase que não dava para ter a visibilidade de lá. Em alguns dias, a chuva caía durante muitas horas seguidas e apagavam os rastros, abafava os sons e dificultava o avanço das equipes. Era como procurar 4 pequenos pontos em movimento dentro de um labirinto vivo. Duas semanas depois do desaparecimento, as equipes finalmente localizaram os destroços da aeronave.
Os corpos dos 3 adultos estavam no local, mas os das crianças não. E essa ausência mudou completamente o sentido da busca. Se elas não estavam dentro do avião, a possibilidade real de terem saído com vida era muito grande. Próximo aos destroços, os homens encontraram objetos que pertenciam aos irmãos. Uma mamadeira, uma fralda, uma tesoura, restos de frutas e pequenas marcas no chão começaram a mostrar algo silencioso. As crianças haviam estado ali e em algum momento seguiram adiante. A partir daquele instante, a procura ganhou um novo nome: a Operação Esperança. Os militares das forças especiais, pilotos, equipes de apoio, cães farejadores e conhecedores indígenas da região entraram na mata. Cerca de 350 pessoas participaram das buscas em diferentes momentos. E essa união foi fundamental, porque os equipamentos militares ajudavam no planejamento e na localização, enquanto os indígenas conheciam o comportamento da floresta, seus caminhos, seus sons e as maneiras de se deslocar naquele ambiente. Eram conhecimentos diferentes, trabalhando pelo mesmo objetivo. Os helicópteros sobrevoavam a área, mas quase nunca conseguiam enxergar o chão. As caixas com alimentos foram lançadas em pontos estratégicos, na esperança de que as crianças encontrassem alguma delas. Eles instalaram alto-falantes nas aeronaves para produzir uma mensagem gravada pela avó dos irmãos, falada na língua deles. Ela pedia para que eles não continuassem andando e ela dizia que estavam sendo procurados. Agora imaginem essa cena, pessoal. No meio de uma imensidão verde, 4 crianças ouvindo, talvez ao longe, mas ouvindo a voz da própria avó descendo do céu. O problema é que ninguém sabia se elas realmente conseguiam escutar com clareza e nem se estavam perto bastante para entender de onde vinha o som. Os dias se passavam e as equipes encontravam novos sinais. Pegadas pequenas, fraldas usadas, um abrigo improvisado com galhos e folhas, algumas frutas mordidas. E cada descoberta renovava a esperança, mas também mostrava uma verdade que angustiava a todos. Os buscadores estavam sempre chegando depois que as crianças já haviam partido. Em alguns momentos, as equipes passaram a poucas dezenas de metros delas. Parece impossível não enxergar alguém tão perto, né? Mas dentro de uma floresta tão grande, 20 ou 30 metros podem ser suficientes para esconder completamente uma pessoa. A chuva, os animais, a vegetação transformavam cada pista em uma corrida contra o tempo. No dia 17 de maio, a Colômbia viveu uma falsa alegria. O presidente Gustavo Petro anunciou nas redes sociais que as crianças haviam sido encontradas com vida. A notícia se espalhou muito rápido, mas nenhuma equipe do resgate conseguiu confirmar o que ele tinha falado. Horas depois, a publicação foi apagada e o presidente reconheceu que a informação ainda não estava completamente confirmada. Para a família, isso foi um golpe muito doloroso. Porque agora imagina você achar que achou as crianças e por alguns momentos todos acreditaram que o pesadelo havia terminado. Mas logo depois eles precisaram voltar a esperar novamente. Mas os sinais continuavam aparecendo. E os responsáveis pela operação se recusavam a desistir. O general Pedro Sanches, que comandavam as buscas, acreditavam que as crianças ainda estavam vivas.
Para ele, a ausência de corpos e a presença de rastros recentes indicavam que os irmãos continuavam se movimentando por ali. Só que a cada novo dia, a situação ficava mais grave. A alimentação era escassa, o bebê precisava de cuidados constantes e os 4 estavam expostos a serpentes, felinos, doenças, chuvas fortes e noites frias. Agora imagina, pessoal, o bebê completou 1 aninho ainda lá dentro da floresta. Imagina que dó. Não houve bolo, vela ou qualquer tipo de comemoração. Houve apenas mais um dia em que eles precisavam continuar sendo fortes. Entre os participantes das buscas estava o Wilson, um cão farejador da raça pastor belga. Em determinado momento, o Wilson se afastou de seu condutor e desapareceu na mata. Mais tarde, perto das pegadas das crianças, foram encontradas marcas que pareciam ser de um cachorro. E depois do resgate, os irmãos falaram que o animal havia permanecido com eles durante um tempo. Essa informação fez muita gente acreditar que o Wilson encontrou as crianças antes dos homens e ofereceu companhia a eles por alguns dias. Mas em algum momento o cão voltou a desaparecer. O Wilson não retornou com a equipe e seu destino permaneceu desconhecido. A história do animal acabou se tornando uma parte triste e misteriosa da Operação Esperança. E enquanto centenas de pessoas avançavam pela mata, Leslie seguia cuidando dos irmãos. Ela carregava o bebê por boa parte do caminho. Ela procurava alimento, escolhia lugares para descansar e mantinha os 4 juntos. Solane, com apenas 9 anos, também ajudava a cuidar dos menores. Eles improvisavam abrigos com vegetação para tentar proteger da chuva. A gente não sabe todas as conversas que eles tiveram, mas quantas vezes eles devem ter chorado ou quantas vezes eles imaginaram que ninguém chegaria até eles. E essa parte desconhecida deixa tudo ainda mais comovente, porque 40 dias não são apenas um número, são 40 noites escuras de puro medo, 40 manhãs sem saber se aquele seria o último dia, 40 vezes em que eles precisavam levantar e, aguentando ou não, eles precisavam continuar. Algumas pessoas falaram que a floresta foi uma inimiga nessa história. É de se entender porque ela dificultou as buscas e expôs as crianças a perigos enormes. Mas para os povos indígenas envolvidos, a relação entre eles é mais complexa, porque a floresta também ofereceu água, ofereceu frutos, materiais para abrigo e referências que Leslie conseguia reconhecer. A floresta não foi apenas um lugar onde as crianças se perderam. Lá foi também um ambiente em que o conhecimento ancestral permitiu que elas lessem e utilizassem para continuar vivas. Como disse mais tarde o presidente colombiano, elas eram crianças da selva. Mas essa frase só faz sentido quando reconhecemos que elas sobreviveram não porque a Amazônia seja simples ou bondosa, e sim porque aprenderam a respeitá-la, observá-la e não consumir qualquer coisa que encontrassem pela frente. Mas mesmo assim o corpo humano tem limites, né? Depois de tantas semanas, as crianças estavam cada vez mais fracas. Os rastros ficavam menores e mais difíceis de localizar. Teve alguns pontos onde os buscadores chegaram a passar entre 20 e 50 metros de onde as crianças estavam, sem conseguir vê-los. Talvez as crianças estivessem dormindo, talvez elas não tivessem força suficiente para gritar, talvez o barulho da chuva e dos insetos tivessem escondido qualquer chamado.
A distância entre o resgate e a tragédia podia ser medida em poucos passos, mas ninguém sabia exatamente para qual direção andar. Então chegou o dia 9 de junho de 2023. Era o 40º dia desde a queda do avião. Um grupo formado por militares e indígenas encontrou os 4 irmãos em uma pequena clareira a cerca de 4 quilômetros do local do acidente. Leslie, Solane, Tien e Christine estavam juntos. Eles estavam muito magros, enfraquecidos, desidratados e cobertos por picadas de insetos, mas estavam vivos. As primeiras imagens do resgate mostraram as crianças envolvidas em mantas térmicas. Um dos homens oferecia líquido ao bebê. Ali não havia espaço suficiente para um helicóptero pousar e então elas precisaram ser retiradas por cabos através da mata fechada. Naquela mesma noite, elas foram levadas para São José del Guaviare e depois transportadas em uma aeronave medicalizada até Bogotá. O país que havia acompanhado semanas de incertezas finalmente recebeu a notícia verdadeira. As 4 crianças perdidas na Amazônia tinham sido encontradas. E já lá no hospital, elas começaram a receber tratamento para desidratação, desnutrição e as consequências de tantos dias expostas na floresta. Já lá no hospital, elas começaram a receber tratamento para desidratação, para desnutrição e as consequências de tantos dias expostas à floresta. Apesar da fraqueza deles, o estado geral era considerado aceitável. E eu achei muito sensível da parte dos profissionais que eles também tiveram muito cuidado com a recuperação emocional das crianças e respeitaram também os costumes e a identidade indígena delas. Afinal, sobreviver fisicamente era apenas o começo. Afinal, aquelas crianças haviam passado por um acidente, perdido a mãe e vivido mais de um mês em constante estado de alerta. Algumas marcas não aparecem nas fotografias e precisam de muito mais tempo para cicatrizar. Leslie passou a ser reconhecida como uma grande heroína da história, e é impossível negar a coragem dela. Aos 13 anos, ela fez o que muitos adultos talvez não conseguiriam fazer em hora nenhuma. Mas é importante lembrar que Leslie também era uma criança. Ela não deveria ser vista apenas como alguém forte bastante para suportar qualquer coisa. Depois do resgate, ela também precisava ser cuidada, protegida e autorizada a voltar a ser uma menina, uma criança. Reconhecer sua coragem não significa esquecer sua dor. Muito pelo contrário. Significa entender a dimensão do que ela enfrentou para salvar Solane, Tien e Christine. O resgate também mostrou algo raro e muito poderoso. Militares e integrantes das comunidades indígenas, grupos que muitas vezes carregam uma relação marcada por desconfianças e conflitos históricos. Elas trabalharam lado a lado, a todo momento. Os militares levaram tecnologia, aeronaves, mapas, equipes treinadas e cães farejadores, enquanto os indígenas levaram experiência, leitura do território e uma ligação cultural profunda com a floresta. Foi justamente a união entre eles que tornou o resultado tão positivo, tão possível, tão satisfatório.
E em 2025, depois de 2 anos de acompanhamento e proteção, o Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar informou que Leslie, Solane, Tien e Christian puderam retornar ao convívio de sua família. Durante esse período, as crianças receberam apoio de psicólogos, nutricionistas, educadores e profissionais que buscaram preservar sua cultura e identidade. A vida deles não voltou simplesmente ao que era antes, porque algumas experiências mudam uma pessoa para sempre, né? Mas o retorno para casa marcou o início de uma nova etapa. Agora, longe dos helicópteros, das buscas e da atenção constante do mundo. E no final de tudo, é muito justo resumir tudo isso usando apenas a palavra milagre. E talvez ainda exista mesmo algo de extraordinário nessa história, mas chamar de milagre não pode apagar o que realmente sustentou aquelas crianças. Elas sobreviveram graças à coragem de Leslie, à ajuda de Solane, à união entre os 4 irmãos, ao alimento que eles conseguiram retirar dos destroços, aos frutos disponíveis naquele período e principalmente o conhecimento transmitido por sua família e por seu povo. E do lado de fora da mata, eles sobreviveram também porque centenas de pessoas se recusaram a aceitar que fosse tarde demais e não desistiram. E eu sinto que as crianças perdidas na Amazônia nos lembram que existem formas de conhecimento que não cabem apenas em livros ou aparelhos. Conhecer a direção do sol entre as árvores, reconhecer um fruto seguro, encontrar água e compreender os sinais da mata pode parecer algo simples para quem aprendeu desde cedo. Mas naquele momento, esse saber significou a diferença entre desaparecer para sempre e voltar para casa. E agora, pessoal, eu quero saber de vocês. O que vocês acham dessa história? Vocês acreditam que a sobrevivência dessas crianças foi um milagre? Foi o resultado do conhecimento ancestral ensinado desde criança para aquele povo? Ou foi uma combinação das duas coisas? E se vocês gostaram dessa história, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Ative o sininho também para não perder as próximas histórias. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.